Oi! Olha, demorei, mas eu voltei. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bonito, muito importante, que é a salvação. O que é essa salvação? O que é esse plano de salvação que muitos falam e eu não consigo entender? Na verdade, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Criou o ser humano, criou os animaizinhos que aqui existem. Na verdade era um pouquinho diferente, porque era tudo perfeito. Hoje as coisas estão um pouquinho queimadas pelo sol, prejudicadas pelo pecado. Mas, para o pecado, Deus tem uma solução, que é justamente o plano da salvação. Estou até rimando. Mas o Papai do Céu ele estabeleceu um plano tão bonito, tão perfeito, que quando Adão e Eva pecaram, o que ele fez? Ele sacrificou um cordeirinho e vestiu eles com a pele do cordeirinho. Na verdade, nudez na Bíblia representa o pecado. Você está nu, você está mostrando sua vergonha perante o Senhor. Ou seja, é um estado não glorificado, é um estágio onde o ser humano está sem a glória de Deus. E para resolver isto, para nos vestir, Deus ele preparou um plano todo especial. E nós vamos entender o que significa esse cordeirinho, a pele desse cordeirinho que vestiu o ser humano. A palavra de Deus ela nos traz coisas no Antigo Testamento que se cumprem no Novo Testamento. É chamado de tipo que tem o seu antítipo, ou seja, seu cumprimento. Deus ele escolheu um povo. Mas como assim, Alan? Deus escolhe um povo, porque ele não escolheu todo mundo, porque ele não escolheu outro povo, mas aquele. Porque era o único povo na terra que mesmo até adorando outros deuses no momento no qual o Papai do Céu chamou eles, era o único povo na terra que tinha um coração inclinado a servir e amar Deus. Primeiro ele estabeleceu uma aliança universal com todos os seres humanos, não só com os seres humanos, mas com os animais também, porque ele estabeleceu com todos os seres vivos. Quando aparece o arco-íris, é um sinal de que Deus nunca mais vai destruir a terra com água. Então agora ele chama Abraão e ele diz o seguinte para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. É importante se concentrar na palavra bênção. Ele seria uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, Deus falando para Abraão, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Deus escolheu uma pessoa para que essa pessoa se multiplicasse e se tornasse uma grande família. Na verdade, primeiro veio Abraão, depois Isaac, depois Jacó. A partir de Jacó, o povo de Israel começou a se multiplicar, mas vai além disso. Através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. É exatamente isso. Nós vamos entender como é essa bênção, como Deus preparou essa bênção. Mas depois de Abraão, como eu falei, veio Isaac, Jacó. Depois o povo se multiplicou, eles foram parar no Egito. Deus tirou o povo da escravidão lá no Egito. E tirando o povo da escravidão, o povo começa a se rebelar. Deus tanto amou e o povo tanto zombou do amor do Senhor. O povo tanto ignorou o amor do Senhor. O povo simplesmente falou, tá certo, eu vi sua salvação, eu vi todos aqueles milagres que o Senhor fez, o Senhor nos tirando do Egito, o Senhor nos fazendo passar por dentro das águas, por dentro do mar, em terra seca, e mesmo assim nós vamos nos rebelar. Mas antes que isso acontecesse, Papai do Céu ele chamou Abraão, e quando ele chamou Abraão, ele testou Abraão, ele disse para Abraão que ele teria um filho, e então ele pede para que Abraão sacrifique o próprio filho. Exatamente, isso só acontecia no meio de povos pagãos. Deus ele nunca te pediu sacrifícios humanos, porque isso é uma blasfêmia, isso é ridículo para Deus, porque ele cria o ser humano, ele não quer tirar a vida do ser humano. E Deus ele disse o seguinte para Abraão: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Gênesis 22, versículo 2. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. E então Abraão ele começa a subir, Isaac subiu o monte. Ele, inclusive no versículo 6, vai dizer algo muito importante, que se a gente
realmente reparar na história da caminhada de Jesus para a cruz, nós vamos nos lembrar e assimilar algo aqui. E está escrito o seguinte, versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho. E ele mesmo, seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas o cordeiro para o holocausto. Então Isaque queria saber onde é que estava o cordeiro. E então Abraão diz, Deus proverá. Abraão e Isaque continuam andando. Chegou um momento que Isaque percebe, porque Isaque já não era um rapazinho, uma criança, que Isaque era um jovem crescido. E ele percebe que ele, na verdade, era o sacrifício. E quando ele percebe, ele simplesmente, como Jesus, ele simplesmente se deixa ser sacrificado. Ele permite com que Abraão sacrifique para honrar a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E é exatamente isso que acontece. Assim como Jesus, ele carregou sobre suas costas madeira. Jesus carregou a cruz. E assim como Jesus, ele foi silencioso como um cordeirinho. Nós vamos ler isso daqui a pouco. Quando Abraão está para sacrificar o seu próprio filho, o que acontece? É que o anjo do Senhor, na verdade, Jesus, fala para Abraão que não sacrifique seu filho, porque Deus estava somente provando, testando a fé de Abraão. E é exatamente o que acontece. E nós temos várias referências, nós temos várias citações de Deus falando, você não me poupou o seu único filho, o seu único filho e o seu único filho. Isso se repete. E Deus diz o seguinte a partir do versículo 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E justamente a descendência de Abraão não se limitava ao Israel étnico, ao Israel de sangue. Por quê? Porque Paulo diz que todos aqueles que aderem à fé, que se entregam a Cristo, são agora filhos de Abraão pela fé. E por isso que a descendência de Abraão seria tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar, algo incontável. Só que, como eu falei, o povo de Israel que foi crescendo e se multiplicando, Deus mesmo fazendo maravilhas, o coração deles começava a se endurecer, a ponto de Moisés falar assim, Senhor, perdoa esse povo, se o Senhor não perdoar, risca o meu nome do livro da vida. E Deus perdoou o povo, perdoava o povo, e o povo começava a correr das mãos do Senhor. E em Oséias, no capítulo 11, do versículo 1 a 11, está escrito algo muito lindo, mostrando o amor de Deus para aquele povo que ele tinha escolhido para salvar outros povos, outras nações. A partir do versículo 1 está escrito, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos, ou seja, adoravam outros deuses. Versículo 3. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Efraim era uma das tribos do norte, era uma tribo muito grande, representava o povo de Israel também. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum exaltam. Isso aconteceu exatamente no século 8 a.C. O povo da tribo do norte, o povo de Efraim, eles foram levados pelos assírios e pelo rei Tiglat-Pileser III. E foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque eles negaram a Deus e se rebelaram contra Deus e adoraram a deuses falsos criados por mãos humanas, como imagens, coisa que era proibida, coisa que é proibida na palavra de Deus. A partir do versículo 8, o Senhor diz o seguinte: como posso desistir de você, Efraim?
Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas, e eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Então, mesmo o povo se rebelando contra Deus, o que acontecia era que Deus sempre voltava atrás, sempre voltou atrás para cuidar do seu próprio povo. Mas como eu falei, o Papai do Céu já tinha estabelecido um plano de salvação para todos nós, através daquele cordeirinho. E ele diz lá em Isaías 1:13, 1:18, diz o seguinte: venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Em Isaías 43, a partir do versículo 1, Deus diz o seguinte: mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Na palavra do Senhor, como eu falei, temos algumas coisas que estão prometidas no Antigo Testamento e que encontrariam o cumprimento na era do Novo Testamento, ou seja, depois de Cristo. E nós ouvimos falar sobre o braço do Senhor, o anjo do Senhor, sobre o renovo justo, aquele que viria da descendência de Davi. Nós ouvimos falar sobre o amado do Senhor, aquele que traria justiça. E esse representa justamente o cordeirinho que viria para tirar o pecado do mundo. E Isaías 42:6, por exemplo, está escrito o seguinte: eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Então, esse servo do Senhor, ele viria justamente para levar luz àqueles que estavam nas trevas, para abrir os olhos dos que não conseguiam enxergar, dos que não conseguiam ver, e para tirar do calabouço, debaixo da terra, aqueles que habitavam na escuridão. No capítulo 3 de Gênesis, Deus promete para a serpente de que através da mulher viria um descendente, o descendente, e esse descendente esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente morderia o calcanhar desse. E é justamente o que acontece, porque esse descendente representava justamente esse servo do Senhor que viria trazer luz a esse mundo trevoso. Em Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. A situação era o seguinte: o povo de Deus se achava no meio de uma religião formal. Era exatamente uma religião formal, nominal, superficial, onde os líderes religiosos daquela cultura, eles não ligavam para o que realmente estava escrito na palavra de Deus, mas sim para a cultura.
Não para o que Deus falava, mas para o que eles determinavam como certo ou como errado, para as regrinhas que eles criavam. Ou seja, através disso, o povo que existia ali naquela região caminhavam em trevas, não somente por causa das religiões pagãs, mas porque a religião que devia estar pregando a palavra de Deus falhou. Porque os judeus, o povo de Israel que deveria estar levando o evangelho, sendo luz para as nações, falhou em parte. Porque Deus é tão misericordioso que não deixou o seu povo falhar por completo, mas ajudou o seu povo a levar a salvação àqueles que necessitavam. No capítulo 49 de Isaías, a partir do versículo 5, está escrito o seguinte: E agora o Senhor diz: Aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: Para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. A palavra gentio representa justamente aquele povo que não fazia parte da aliança sinaítica, da aliança com Deus, não faziam parte do povo de Israel, não eram um povo de Deus. E Deus, ele diz o seguinte para o servo dele, para o Messias, para o Cristo, ele diz o seguinte: para você é pequeno demais somente ir aí e levar a salvação ao povo de Israel. Eu farei de você luz para os gentios, para aqueles que habitam na região das trevas. É exatamente o que Deus fala. E no versículo 7 está escrito o seguinte: Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que escolheu. Então, Deus estava dizendo aqui, aquele que seria desprezado e rejeitado pela nação de Israel, aquele que viria ainda e seria rejeitado, que reis se encurvariam, líderes se encurvariam perante a grandeza dele. E nós vamos ver quem é ele. A partir do versículo 19 do mesmo capítulo está escrito o seguinte: Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Aqui Deus está falando diretamente com a cidade de Jerusalém. Quando Deus ele fala sobre a cidade de Jerusalém, ele não está falando sobre a cidade em si, apesar de ter uma certa relação, mas ele está falando sobre o povo de Deus. Ele está falando sobre o povo de Israel, o povo que pertence àquela cidade. Ele fala que agora Jerusalém seria pequena demais. Por quê? Lembra daquela multiplicação que foi prometida a Abraão? Aqui ela já ocorreu. E no versículo 20 está escrito o seguinte: Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: Este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para que nele vivemos. Então você dirá em seu coração: Quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só. Mas estes, de onde vieram? Assinarei para os gentios, erguerei a minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Isaías 49, 22. Então o povo de Israel vai ficar se perguntando: mas de onde surgiu esse povo? De onde surgiu essas crias? Sendo que eu estive morto. Porque a partir do ano 34, Deus ele corta sua aliança sinaítica. A antiga aliança não existe mais. O véu se rasga. E o que acontece quando o véu se rasga? Acontece que Deus ele sai. Ele não habita mais no templo de Jerusalém. Ele simplesmente deixa aquela aliança e estabelece uma nova aliança. Também com alguns dos judeus sinceros que tinham vindo para a fé, mas com os gentios também que haviam vindo justamente por causa da pregação de Cristo. E os judeus se perguntam: mas de onde surgiram? Agora que surgiu tanta gente, já não tem mais lugar para o nosso povo. Por quê? Por conta da salvação de Cristo naquela cruz. E agora não é somente mais o povo de Israel étnico, mas os dois, os gentios e os étnicos que formam Israel. O Israel, o povo de Deus. Olha o que está escrito no capítulo 53 do livro de Isaías. Presta bem atenção em cada palavrinha. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado
o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que desejássemos. Então, lembre que eu falei que o braço do Senhor representava nada mais, nada menos do que o Messias, o Cristo. E aqui diz que o Messias não teria nem majestade, nem uma aparência que chamasse muita atenção, mas o Messias seria um simples ser humano. No versículo 3 está escrito o seguinte: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Legal que isso aqui foi escrito 700 anos antes de Jesus sequer aparecer. No versículo 4 está escrito o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Aqui nos traz duas informações muito importantes. O Messias viria justamente para levar sobre o seu próprio corpo as nossas enfermidades e doenças, que são o pecado. Então, as feridas que estavam sobre ele nos trouxeram a paz. Ou seja, ele nos curaria dos nossos pecados. Ele pegaria os nossos pecados e os levaria embora. Foi exatamente o que aconteceu. A partir do versículo 6 está escrito o seguinte: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Como julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? A sua descendência também sofreria, que são justamente os cristãos. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Ou seja, por causa da transgressão não somente dos judeus, aqui Isaías escrevendo, mas não somente dos judeus, mas por causa da transgressão do mundo todo. Ele foi oprimido e ele morreu, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor se prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. No capítulo 52, no versículo 13, está escrito o seguinte: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido e elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Então, o servo ele sofreu tanto, o Messias ele sofreu tanto, que as pessoas já não podiam mais reconhecê-lo como um ser humano, porque ele estava tão acabado, desfigurado, por amor a nós, não somente por ter sofrido tanto no caminho até a cruz e na cruz, mas porque o seu semblante já não era o semblante do Messias que andava pelas ruas curando e cuidando das pessoas com tanto amor, porque ele tinha levado sobre si o seu e o meu pecado. É incrível como a palavra de Deus prediz exatamente o que aconteceria, o que aconteceu com Jesus, na verdade. Em Salmos capítulo 22 está escrito o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Porque está tão longe de salvar, tão longe dos meus gritos de angústia. Isso aqui foi justamente o que Jesus falou: meu Deus, por que me abandonaste? Porque quando ele recebeu o pecado de todo ser humano, tanto dos que já haviam existido, tantos do que existiam, tantos do que ainda iam existir, ele teve uma certa separação do Pai que a gente não consegue entender. O Filho se separou do Pai de uma certa forma que ele não conseguia mais sentir a presença do Pai ali. Ele fala: meu Deus, por que me desamparaste? No versículo 6 está escrito o seguinte:
mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo pelo povo. Versículo 16 está escrito o seguinte: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. E percebemos que perfuraram as mãos e os pés de Jesus, como estava descrito na palavra de Deus. Além disso, não quebraram nenhum de seus ossos e jogaram sortes, ou seja, disputaram pelas vestes de Jesus. O sofrimento de Jesus foi tão forte que no versículo 15 está escrito o seguinte: meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. E no versículo 19: tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. O sofrimento dele foi tão grande que, mesmo ele sendo que nós vamos ver agora que ele se sentiu separado de Deus, do Pai, e clamava por socorro. Nós sabemos que antes dele ir para a cruz, antes dele carregar a cruz, ele falou: meu Deus, se for da sua vontade, passe de mim esse cálice, ou seja, essa aflição, isso que eu vou passar agora. Mas se não for, que seja feita a sua vontade. Não porque ele estava com medo de sofrer, de apanhar, não, mas porque ele ia ser separado da presença do Pai. Ele, que é perfeito, que nunca pecou, receberia em seu próprio corpo o seu, o meu, o pecado de todo esse mundo, de todos os que já passaram ou passariam por aqui. No capítulo 7 de Isaías, versículo 14, está escrito o seguinte: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ou seja, o Messias nasceria de uma virgem. Uma pessoa que nunca teve uma relação sexual teria um filho. E o nome dele seria Emanuel. Na verdade, no hebraico, Emmanuel, que significa Deus conosco. Então, quem é esse Messias? Quem seria esse Messias? Não seria qualquer um. Seria Deus conosco. Isaías 9, versículo 6 diz o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ou seja, o menino nasceu, mas o filho é eterno. O filho sempre existiu e esse filho nos foi dado. O bebê nasceu, mas o filho sempre existiu. E o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A melhor tradução aqui para Pai Eterno é meu Pai Eterno. Meu Pai Eterno. Esse Messias não seria qualquer um. Esse menino, esse filho que nos foi dado, seria Deus, Ele mesmo. Em Jeremias, no capítulo 23, está escrito o seguinte: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Essa tradução não é a melhor tradução, porque no hebraico é Yah Tzidakenu. Yah é a primeira parte do nome de Deus, é como se fosse um nome carinhoso para o Senhor. Tzidakenu significa nossa justiça, justiça nossa. Então a melhor tradução aqui é o Senhor, justiça nossa. Não, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor, justiça nossa. Então o Messias seria chamado Yah, justiça nossa. Ou seja, pode alguém que não é Deus ser chamado pelo nome de Deus? Não, não pode. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1 está escrito o seguinte: vejam, eu enviarei meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor viria para o seu templo. Quem é o Senhor do templo, senão o próprio Deus de Israel? E ele viria porque ele é o desejado do povo de Israel. Ele é o desejado de todas as nações. Em Miqueias 5:2 está escrito o seguinte: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel.
suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. A melhor tradução aqui é que as origens deste que viria, do Messias, estão em tempos eternos, ou seja, ele nunca teve um começo nem nunca terá o fim. E ele nasceria justamente em Belém, foi a cidade que Jesus nasceu, a cidade do rei Davi. Porém, no 7º mês havia um dia muito especial, que era o dia de Yom Kippur, era o dia da propiciação pelo povo de Israel, o dia em que dois bodes eram sacrificados. Um bode representava Cristo e outro bode representava Satanás. Esse bode que representava Satanás era enviado para o deserto, e lá no deserto ele morria, representando a morte de Satanás. O bode, que representava Cristo, ele era sacrificado, e o sangue do bode era jogado sobre o altar da aliança, sobre a arca da aliança, E isso era chamada propiciação, quando o sangue do bode era jogado sobre a tampa da arca da aliança, e o pecado do povo de Israel era perdoado naquele dia. E depois disso o santuário era purificado. E na verdade, a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 8, versículo 1, Hebreus 8, 5, 9 e 24, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era o líder dos sacerdotes. Ele era justamente esse que sacrificava o bode e entrava dentro do santuário, mas não somente dentro do santuário, na primeira parte do santuário. Ele entrava na segunda parte do santuário, que é o lugar santíssimo, e lá estava a Arca da Aliança. Ele era o único que podia entrar e fazer esse serviço. E o bode representava justamente a Cristo, assim como o cordeiro, mas o sumo sacerdote também representava Cristo. O sumo sacerdote, ele carregava sobre a sua testa um diadema, na verdade uma coroa, que estava escrita: separado para o Senhor, separado para o Senhor. E porque ele carregava esse diadema, o pecado do povo de Israel, enquanto eles adoravam ao Senhor, eles adoravam o Senhor de maneira impura, o pecado do povo de Israel era perdoado, justamente como acontece conosco hoje. Nós adoramos a Deus, mas somos tão pequenos e tão falhos que mal sabemos adorar a Deus na sua grandeza, na sua pureza, no seu amor. Muitas vezes nós desagradamos a Deus, e porque o nosso sumo sacerdote, que está no santuário celestial nesse exato momento, como a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 9, que existe realmente um santuário celestial, e Jesus intercede por nós e hoje está nos julgando nele. E é justamente nesse lugar onde Jesus atua hoje para a minha salvação, nos julgando e intercedendo, pedindo ao Pai por nós que somos tão falhos e pecamos todos os dias, mas Ele levou sobre si o seu e o meu pecado. É interessante que a Bíblia é tão perfeita, mas tão perfeita, que vamos abrir lá em Números 35 e reparar em uma coisa muito linda. Porque, como eu falei, existem imagens do Antigo Testamento que se cumprem no Novo. Quando o povo de Israel se encontrava sob uma teocracia, ou seja, sob o governo de Deus, ele tinha estabelecido uma certa lei. Se você matasse alguém, por exemplo, se você matasse um amigo seu sem querer, deixasse cair um tijolo na cabeça dele e ele acabasse morrendo sem querer, o que acontecia era que você tinha um tempo de fugir para uma cidade de refúgio. Existiam 6 cidades de refúgios, 3 ao leste de Israel. Isso, ao leste é pra cá. Pra mim é pra cá, mas pra vocês é pra cá. 3, eram 6 cidades. 3 ao leste e 3 ao oeste. E você deveria fugir para uma dessas cidades. E estando nessa cidade, o vingador da vítima, da pessoa que morreu, não poderia ir atrás de você e te matar. Mas se você não fugisse para lá, você morreria. O vingador te mataria. E se você saísse dela em algum momento, você também morreria. Você só poderia sair dessa cidade de refúgio caso acontecesse uma coisa. E essa coisa está aqui em Números 35, versículo 28. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. No princípio, eu e você, nós fomos assassinos, porque nós não somente nos assassinamos, nos matamos quando nós pecamos contra Deus, comendo daquele fruto. Nossos pais, Adão e Eva. Mas nós também, de certa forma, sem intenção, matamos o Filho de Deus, porque ele morreria na cruz para nos salvar. E nós só poderíamos voltar para a nossa cidade, para o nosso jardim, para a nossa pureza, para o mundo perfeito, caso
o sumo sacerdote morresse por nós. E hoje, porque ele morreu, nós podemos voltar para Nova Jerusalém. Como Paulo diz, nós já chegamos pela fé na Nova Jerusalém. E essa é a salvação em Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, o Messias prometido há muito tempo atrás, desde Gênesis capítulo 3. Antes da gente pecar, Deus já tinha preparado um plano da salvação, porque Ele sabia que nós pecaríamos, porque Ele não queria robôs, Ele queria pessoas de carne e de espírito, almas viventes, almas que tivessem a possibilidade de escolher o que é entre o certo e o errado, para que escolhessem o que era certo e realmente reconhecessem e conhecessem mais e mais, de maneira aprofundada, o amor intenso, imenso que só existe em Deus, que é o próprio amor. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, o que ele disse foi o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus entra em Jerusalém em pranto. Quando ele olha para Jerusalém, se lembra de tudo o que ele havia feito, porque Jesus é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus eterno. Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é a expressão exata do seu ser. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, sendo o próprio Deus, veio a esse mundo, ele recebeu cuspe, tapa na cara, ele foi humilhado e tudo para que o mundo tivesse a oportunidade de ser salvo. A Bíblia é perfeita, a Bíblia não falha, a Bíblia já profetizava sobre o Messias que viria, o Messias veio. A Bíblia já dizia até o ano que Jesus ia começar a atuar, nos dando a entender o ano que ele nasceria também, a cidade que ele nasceria de uma virgem, o nome pelo qual ele seria chamado. O nome de Jesus está por todo o Antigo Testamento, porque a palavra salvação no hebraico é a palavra Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus no hebraico. Jesus, ele é o centro da Bíblia, porque Jesus, ele é o Deus de Israel. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Pai eterno. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi criado pelo verbo. E depois diz que o verbo veio e habitou nesse mundo. Contudo, os que eram seus não o reconheceram. Ele foi ignorado para aqueles a quem ele veio salvar, aqueles a quem ele tanto amou, como ele sempre foi ignorado e continua sendo hoje. Não é diferente. Hoje aqueles a quem ele chama o ignoram, rejeitam a ele e fazem pouco caso de todo esse plano da redenção, esse plano da salvação que ele estabeleceu. Como a Bíblia nos diz que todos nós temos pecados e ainda aqueles que já se entregaram a Cristo, nós temos que nos arrepender todos os dias, mas há algo em especial que demonstra que nós realmente aceitamos e nos entregamos a Cristo e temos os nossos pecados perdoados. Em Atos capítulo 3, versículo 19, está escrito o seguinte: arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Não é que seus pecados sejam escondidos, ou não, seus pecados sejam cancelados. Quando o Pai olha para a gente através de Cristo Jesus, ele já não vê seres com pecados. Por quê? Porque o nosso pecado foi parar dentro do Filho de Deus naquela cruz. Apesar de sermos pecadores, de pecarmos, nós temos os pecados cancelados quando nós nos entregamos a Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38, está escrito o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, quando nós somos batizados, nós somos lavados, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo puros, sem pecados, aos olhos de Cristo, através do que Cristo fez na cruz por nós.
não é que a gente não peque, não é que a gente não cometa pecado, não é que não haja pecado em nenhum de nós, mas porque pela fé nós estamos salvos. Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. No capítulo 2 de Colossenses, versículo 3, diz que na cruz Jesus ele rasgou a escrita de dívida que tinha contra nós. É como se tivesse uma carta cheia dos nossos pecados. Jesus, ó, ele rasga essa carta. A palavra ali no hebraico, no grego, perdão, é kerografon. A palavra kerografon significa justamente uma escrita de dívidas, uma escrita que continha os nossos pecados. E Jesus, ó, ele rasga, ele levou sobre si o seu e o meu pecado. E agora nós podemos começar a compreender um pouquinho melhor sobre o que é o amor. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 16, está escrito o seguinte: nisto conheceremos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que acreditasse realmente nele não morresse eternamente, mas tivesse a vida eterna. E nisso se reconhece o que é o amor. Isso é o amor, é a imagem, é a expressão do amor. Jesus é a expressão do amor, em que ele deu a sua própria vida, sendo Deus, se tornou um ser humano e morreu por nós naquela cruz. O livro de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas nós temos um sumo sacerdote que sofreu como nós sofremos, entende a dificuldade que nós passamos, intercede por nós, para que a gente possa viver eternamente. O sumo sacerdote que vive para todo sempre, para interceder por aqueles que o amam. E essa é a salvação em Cristo Jesus. Ele não nos salva para que a gente continue caminhando por um caminho largo. Ele não nos salva para que a gente continue caminhando em uma vida em cima do muro. Ele não nos salva para que a gente viva na impureza, viva em um caminho seco, árido, mas ele nos salva para que a gente realmente reconheça que ele é o pão, a água da vida, ele é a porta da vida e aquele que entra por ele está salvo. Mas não existe nenhuma outra porta, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a árvore da vida. Jesus, ele é tudo. E nós só podemos ter vida se nós estivermos em Cristo Jesus. Assim como a lâmpada só funciona se existe energia, a nossa energia é Cristo. O nosso fôlego de vida é o fôlego de vida que vem de Cristo. Ele é vida em tudo e em todos. E ele dá dos seus dons e frutos ainda àqueles que não o seguem, porque ele os ama. Mas um dia isso vai acabar. Não porque ele quer assim, mas ele oferece salvação a todos. E somente serão salvos aqueles que realmente o aceitarem. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, o Senhor ele escreve o seguinte: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que guardam os mandamentos, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A salvação está aí. Jesus, ele é tudo que nós temos. Tudo que nós temos. E se a gente for segui-lo, que seja em espírito e em verdade, de todo o coração, guardando os seus mandamentos, guardando ao maior desses mandamentos, que é amar Deus de todo o coração, alma, entendimento, e amar o próximo como ele mesmo nos amou. Ele nos diz que a gente busque perfeição como o Pai é perfeito. E a gente, aqui, nós nunca vamos chegar a um nível de perfeição nenhum, porque nós somos todos falhos pecadores. Mas nós temos que
ir atrás dessa perfeição, porque é uma ordem. Eu não posso me batizar, me entregar a Cristo e continuar vivendo uma vida impura. Não. E esse vai ser o nosso próximo estudo. Foi muito bom estar aqui com vocês e eu vou fazer uma oração agora para que o Papai do Céu cuide do nosso coração. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor estabeleceu um plano tão perfeito para que a gente pudesse ser salvo. O Senhor sabe que esse estudo saiu de uma pessoa com lábios impuros que não merece sequer citar a sua palavra, mas te agradece pela sua palavra que é perfeita e nunca falha e nem nunca falhará. Vem, Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor vem. Cuida da gente, do nosso coração, coloca a sua mão sobre o nosso coração. Transforma aquilo que é felicidade pra gente, mas que te deixa triste em infelicidade. Transforma aquilo que pra gente, pra nossa carne, é infelicidade, mas que te faz feliz e nos faz bem também em felicidade. Nos livra de nós mesmos e do mal. Nos salve e é o que nós pedimos. Gratos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tchau!